Nós iniciamos hoje uma série de mensagens e durante todo o ano nós estaremos falando sobre os encontros de Jesus com as mulheres. E Jesus, ele veio restaurar o plano original de Deus e o propósito dele para homens e mulheres que foi distorcido lá no Éden. É fácil para mim e para você, hoje, quando a gente ouve assim, Jesus e as mulheres, não soa tão, Jesus e as mulheres. Mas é porque nós vivemos hoje, neste século. Mas presta atenção, que ver, para mim e para você, a interação de Jesus com as mulheres parece algo tão comum, algo tão normal, Talvez você até pense assim, oxe, que besteira, Jesus com as mulheres? Ele se relaciona comigo? Não é assim? Mas naquela época não era assim. Naquela época isso era extremamente incomum em todos os sentidos. E eu posso afirmar algo para você. A maneira que Jesus se relacionava com as mulheres, a maneira como Jesus tratava as mulheres era extremamente radical para aquela época. Jesus chegou e ele quebrou um monte de paradigmas. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender melhor do que eu estou dizendo. Quando Jesus nasceu, as mulheres não tinham permissão para falar em público. Diga misericórdia. Não foi o feminismo não que deu a voz a você não. Quem deu a voz às mulheres foi Jesus. Deu a glória a Deus. As mulheres não podiam falar em público. Elas não tinham permissão. Nem mesmo com o marido. Imagina você encontrar com seu marido e não poder falar com ele. Era assim que as mulheres, quando Jesus nasceu, viviam. Se a mulher dirigisse a palavra a um homem público que não fosse o seu marido, entendia-se que ela estava o traindo e era motivo de divórcio, de ser repudiada. Preste atenção. As mulheres, elas não podiam fazer refeições em ambiente onde tivessem muitos homens. Elas não podiam. Nem os rabinos podiam dirigir a palavra a uma mulher em público. Ainda que fosse sua irmã, sua filha, ainda que fosse uma parente muito próxima sua, o rabino não podia falar. Mas deixa eu dizer o que é que o fariseu dizia. O fariseu, quando acordava todas as manhãs, ele dava graças a Deus por não ter nascido mulher. Era nesse contexto que Jesus nasceu e chegou. Mas quando Jesus chegou, ele colocou as mulheres aonde? No centro do palco. Dê um glória a Deus, olha. Essa palavra é para você dar um monte de glória a Deus e aleluia. Porque se não fosse Jesus, nós estaríamos ainda aprisionadas. Mas Jesus chegou e tudo mudou. Jesus tirou a mulher do lugar de desonra e colocou ela no centro do palco. Jesus pegou mulheres rejeitadas, desprezadas, pecadoras e colocou-as aonde? No centro do palco. Entregou a elas o papel principal no plano redentor divino. Eita, Jesus poderoso! Olha, não foi por acaso que muitas das suas conversas relatadas na Bíblia foram feitas com mulheres. A conversa mais longa que a Bíblia relata no Novo Testamento que Jesus teve foi com uma mulher. Que coisa linda! Jesus veio para sacudir a casa. Jesus veio para nos resgatar, para colocarmos de volta num lugar de honra a qual Deus nos projetou. E também não foi por acaso que muitas das suas curas foram feitas por Ele nas mulheres. Ele libertou mulheres para que proclamassem as boas novas do Evangelho ao mundo e trabalhassem entre os cristãos para edificar o corpo de Cristo. Tem muita gente que diz assim, lugar de mulher aonde? Na cozinha. Tem gente ainda que fala assim, Aí Jesus vem e diz, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. O lugar da mulher é onde ela deseja estar. E o melhor lugar para você, mulher, estar é aos pés do seu Senhor.
Esse é o melhor lugar para você estar, no centro da vontade dele. Então, nessa série de mensagens, nós vamos conhecer algumas mulheres que tiveram um encontro com o libertador e começaram uma vida nova em liberdade. Eu queria te apresentar a primeira mulher e não poderia deixar de começar se não fosse por ela. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Diga Maria. Sim, o anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos repetir juntas? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Glória a Deus. Não poderia deixar de iniciarmos essa série com uma mulher tão extraordinária. Você recebeu um bilhetinho aí, e esse bilhetinho diz assim, esse bilhetinho está dizendo para você: leia para você, de uma mulher comum a um propósito extraordinário. Deus tem um propósito extraordinário para você. Ainda que você se veja como uma mulher incomum, ainda que as pessoas olhem para você e não vejam nada de bom, ainda que as pessoas olhem para você, é uma simples dona de casa, é uma simples mãe de família. Quem é fulana? O Senhor trouxe você aqui para dizer a você que Ele tem um propósito extraordinário para a sua vida, para você cumprir, para ser feito por você. Foi assim com Maria. Que encontro maravilhoso para alguém tão jovem e comum. Uma moça simples. A Bíblia não deixa claro a idade de Maria quando o anjo a visitou, mas alguns teólogos sugerem se tratar de uma adolescente. Uma adolescentezinha, entre seus 13 a 16 anos, quem sabe. E aquele anjo encontrou com ela. Maria era uma moça aparentemente insignificante, morava num lugar mais insignificante ainda. Você sabia que Nazaré é um lugar que nem o Antigo Testamento fala sobre? Adivinha algo bom de Nazaré? Era nesse lugar, foi nesse lugar que Jesus nasceu. Era nesse lugar que Maria morava, uma jovem tão simples. Mas Maria nos ensina tanto com a sua vida. Maria nos ensina sobre submissão e Maria nos ensina sobre obediência. E eu quero compartilhar com você alguns momentos da vida de Maria. Porque às vezes a gente fala em Maria, a gente só se lembra de quando? Natal. Maria, o bebezinho na manjedoura, não é assim? Mas Maria, ela teve um papel muito significativo. Uma mulher cheia do poder de Deus. Imagina junto comigo, uma moça, uma adolescente na verdade, noiva. Ela era comprometida com José. E a Bíblia diz que os compromissos naquele tempo era para o casamento. Maria, ela não se deitava com José.
Maria estava se guardando, porque o compromisso era isso, ela estava se guardando para o dia do casamento com José, mas ela já era noiva, ela era comprometida. Então imagina comigo, ela cheia de sonhos, como qualquer jovem, ela cheia de planos, ela cheia de expectativa a respeito da sua vida, sobre o dia do seu casamento, quando iria ser desposada pelo seu marido. Aí o que acontece? Ela recebe a visita de um anjo. Eu desmaiava. Porque o anjo chegou, e o anjo chegou chegando. O anjo chegou e já foi dizendo: olha, você vai ficar grávida e você vai ser gerado filho do Altíssimo. E imagina comigo como ficou a cabeça daquela jovenzinha. Como ficou, como ela recebeu essa visita. E eu gosto de pensar assim, sabe quando alguém vai dar uma notícia a gente, uma notícia impactante, e ela quer preparar a gente assim, né? Ela prepara assim: você está bem? Né? Quem tem pressão alta, a pessoa pergunta logo: tomou seu remédio hoje? Olha, mas está tudo bem, né? Assim, quando uma pessoa quer dar uma notícia. Aí chega o anjo. O anjo chega todo cheio, né? O anjo sabe fazer o negócio. Aí o anjo chegou, e a Bíblia diz que quando ele chegou, ele já chegou como? Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Aí a Bíblia diz que Maria se alegrou? Não, a Bíblia diz que Maria se perturbou. Maria ficou perturbada, sabe por quê? Porque a gente, quando uma pessoa chega para dar uma notícia impactante, que prepara, a gente não já fica com medo? Olha, quer ver assim: pastor, eu tenho uma coisa tão séria para lhe contar, mas depois eu conto, acaba comigo. Eu ligo na hora, depois eu conto, não, vai contar agora. Porque a gente é assim, né? A gente não é assim? Ou só sou eu que sou? É assim. Aí o anjo chega cheio de, né? Alegre-se, olha que tapia. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Maria se perturbou, pensando: o que esse anjo veio fazer aqui? O que ele vai anunciar? O que ele vai me dizer? Aí a Bíblia continua dizendo que ele disse assim: não tenha medo. Acabou com Maria. Já foi dizendo: olha, não tenha medo. Mas esse não tenha medo era tudo que Maria precisava ouvir. Porque muitas situações na nossa vida, uma única frase que nós precisamos ouvir é: não tenha medo, o Senhor é contigo. A gente pode estar passando por qualquer situação, mas quando a gente escuta: não tenha medo, o Senhor é contigo, algo acontece dentro de nós. E foi assim com Maria, sabe por quê? Porque sempre que Deus te chamar, Ele vai se responsabilizar. Ele não vai entregar algo para você e te pedir algo que Ele nunca não tenha te dado. Deixa eu reformular, porque foi o pastor que disse essa frase. Deus não vai pedir algo a você que Ele não já tenha te dado. Já havia algo, já havia um destino traçado, já havia um propósito para a vida de Maria. Já tem algo traçado, já existe um propósito para a sua vida. E eu quero voltar aqui para o alegre-se do anjo. Em algumas traduções você vai encontrar assim: muito favorecida. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas tem algumas traduções que você vai encontrar a palavra favorecida no lugar de agraciada. E favor origina-se da palavra grega charis, de onde vem a palavra graça. E o que é graça? É favor não merecido. Logo, entendemos que a escolha tinha pouco a ver com Maria e tudo a ver com Deus. Sabe por quê? Porque talvez já tentaram te mostrar que Maria gerou o Filho de Deus por meritocracia, por mérito. Porque era assim, porque era assado. Não estou desmerecendo Maria. Era uma mulher de Deus, e a gente vai entender aqui na palavra. Mas não foi por mérito, não. Foi por graça. Sabe por que Deus me escolheu? Não foi porque eu sou um rostinho bonito, nem porque eu sou boa, não. Foi a graça dele, o favor imerecido. Algo que eu não merecia, mas Ele escolheu derramar sobre a minha vida. Ei, o Senhor te escolheu. Não é porque você merece, não. É porque Ele te ama e a graça dele está derramada sobre a sua vida.
Não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Maria não foi escolhida porque mereceu. Ela foi escolhida porque a graça de Deus estava com ela. Assim como eu e você, Maria foi escolhida por causa da graça de Deus. Não havia em Maria, presta atenção que eu vou te dizer, algo que fizesse ela merecer o posto de ser a mãe de Jesus. Ela não era uma super mulher. Pelos relatos bíblicos, ela era apenas uma moça comum que recebeu um chamado extraordinário. Eu quero dizer para você que o poder do comum tem tudo a ver com Jesus. Jesus gosta da simplicidade. Jesus gosta dos improváveis. Jesus gosta das coisas comuns para fazer algo extraordinário. Sabe por quê? Porque não tem a ver com os nossos dons, com os nossos talentos. Tem a ver com aquilo que Ele coloca dentro de mim e de você. Porque se fosse por causa de talento, eu nem estaria aqui. Se fosse por causa de um laboratório, eu não estaria aqui. Não é nada sobre mim. Eu gosto de declarar: nada de bom que você vê em mim é sobre mim, é por causa dele. Eu gosto de dizer que tem coisas que eu faço, que eu só faço porque eu tenho Jesus. Porque se eu não tivesse Jesus, eu não faria. E Maria entendeu isso. A verdade é que Maria, ela foi a primeira discípula de Jesus. Você já olhou para Maria com a ótica de discípula? Ou você só olha para Maria com a ótica de mãe? Maria foi a primeira discípula de Jesus, em um tempo em que as mulheres não podiam receber nenhum tipo de instrução formal. Você sabia que no tempo de Jesus, as mulheres não podiam ter acesso à Torá? Elas não podiam sentar para aprender sobre a palavra, não. E Maria estava nesse contexto. Mas vê o que Deus faz com Maria. Maria se vê diante de um mensageiro pessoal de Deus. Deu glória a Deus aí. Você sabe o que é um anjo? Vinha até Maria sentar e disse: espera aí que eu vou te ensinar o que vai acontecer contigo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ninguém desfrutava da presença do Espírito Santo, não, viu? Porque Jesus não tinha nem nascido ainda. Olha o poder da Trindade. Então Maria estava ali numa aula teológica uma aula particular com o anjo. Já pensou? E ele estava ali instruindo ela tudo o que ia acontecer. Ela aprendeu teologia numa aula particular. Ela acreditou pela fé e ela obedeceu por escolha. Quando Deus... E qual foi a resposta que Maria deu? Qual foi a resposta de Maria? Maria olhou para o anjo depois que ela escutou tudo. Porque ela teve algumas indagações e não foi por mal, não. Foi por simples curiosidade. Porque Maria era uma menina comprometida e virgem. Maria disse: mas como é que vai acontecer? E o anjo relatou: é o Espírito Santo. Você não vai precisar deitar com ninguém, não. Fique tranquila. E quando o anjo explicou tudo que ela entendeu, ela olhou para ele e disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Será que essa tem sido a sua resposta diante do chamado do Senhor para a sua vida? Será que você olha para o Senhor e diz: sou tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra? E é tão interessante ver como Deus empodera mulheres. Porque eu vou listar aqui uma série de homens que diante do primeiro chamado de Jesus quiseram voltar atrás. Você lembra quando Deus chamou Moisés para libertar o povo? Está lembrada? Moisés que quis convencer Deus a enviar outra pessoa no lugar dele. Você lembra quando Deus chamou Gideão para conduzir os israelitas para a batalha? Gideão disse que não estava à altura e pediu um sinal. Você lembra quando Deus escolheu Jeremias para ser o próximo grande profeta? Jeremias argumentou que era muito jovem.
Você lembra quando Deus chamou Jonas para pregar o arrependimento em Nínive? O que foi que Jonas fez? Fugiu para o outro lado, fugiu para bem longe. Mas quando Deus chamou Maria para gerar seu único filho, ela não ofereceu outra pessoa, ela não argumentou que era jovem demais, ela não fugiu, ela não deu desculpas, ela simplesmente disse: eis-me aqui, quero fazer a tua vontade. Ela disse assim, ó: eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Escolha sempre fazer a vontade de Deus. Maria não era uma mulher extraordinária, Maria não tinha poderes, Maria não fazia milagres, porque às vezes a gente coloca Maria no patamar. Não, Maria era uma mulher comum, que recebeu um chamado extraordinário. E sabe onde está a diferença de Maria? É na resposta que ela dá para Deus. Você quer fazer a diferença nessa geração? Qual é a resposta que você tem dado para Deus? Deus está procurando uma mulher como você. Uma mulher que acredita em quem Ele é. E que acredita que Ele fará o que prometeu. Olha, Maria, ela arriscou tudo. Maria arriscou sua reputação, sua família, seus sonhos e até a sua vida. Porque como uma jovem ficaria grávida? Como isso ia repercutir? E naquela época, sabe o que ia acontecer? Maria ia ser apedrejada até a morte. Maria arriscou tudo por amor ao seu Senhor. Ela pôde declarar. Sabe por quê? Porque ela deixou tudo para viver para Jesus. E ela pôde declarar: eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Se você é assim como Maria, é uma mulher a quem Deus confiou uma grande missão, você precisa declarar essa verdade todos os dias. Vamos declarar juntas? Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você está pronta para essa conversa? Maria, ela nos ensina sobre submissão a Deus como nenhuma outra mulher da Bíblia pode nos ensinar. Ela abriu a porta para todas as mulheres obedecerem a Deus com submissão total. Ela não mediu as circunstâncias, o que poderia vir a acontecer. Ela disse sim e ponto. E preste atenção que Maria, a gente só olha para Maria com um bebezinho na manjedoura e parece que Maria não cuidou de Jesus. Mas Jesus nasceu, Jesus engateou, Jesus andou, Jesus deu trabalho, Jesus mamou. Jesus foi uma criança como outra qualquer. Mas ela tinha sobre ela algo muito especial, porque ela sabia quem Jesus era. Ela sabia quem ela estava amamentando. Ela sabia de quem ela estava cuidando. Ela sabia que ela carregava no seu ventre, que ela gerou, que nasceu dela o Filho do Altíssimo, que ela gerou o Salvador. Ela sabia da responsabilidade que estava sobre ela. Desde o berço até a cruz, Deus usou essa mulher para cuidar do seu filho, para encorajar seu filho e sustentar o seu filho até a morte. Maria era completamente humana e precisou enfrentar muitos processos para cumprir o seu propósito. Você já imaginou o que Maria sofreu? Menino, se disser que o menino da gente é feio, a gente vira uma leoa. Imagina Maria ouvir o que ela ouvia falar de Jesus, porque chega logo na gente, não chega? Eu imagino as vizinhas batendo, dizendo: olha, teu filho tá ali, ó, virou as coisas todinha no templo, derrubou tudo, tá fazendo algazarra. Olha, Maria, estão dizendo aí que teu filho, viu, se tá curando esse negócio aí. Isso é... Maria, preste atenção, que educação foi essa que tu desse a esse menino? Por que faz isso com a gente? Não é não? Imagina Jesus com 12 anos, sentadinho, dando aula.
Imagina aquela amiga que chega assim, esse teu filho é metido, né, Maria? Tá vendo não que esse menino tá enxerido aí no meio dos adultos? Chega ou não chega? Chega. Então o que Maria viveu, Maria era humana, Maria era mulher, Maria era mãe, assim como eu e assim como você. Ela precisou enfrentar todos os processos, ela não foi livre de dores. Imagina ver o seu filho pendurado no madeiro, sangrando. Maior dor nenhuma mãe sentiu. Você está imaginando? Maria foi um instrumento escolhido por Deus para estabelecer o ministério de Jesus. Maria não só foi aquela que gerou, que deu a luz e está tudo certo, Jesus se criou só, não. Eu quero que você possa abrir comigo um outro momento da vida de Maria, que está lá em João capítulo 2, do versículo 1. Abra aí. João capítulo 2, rapidamente eu vou ler para você. O texto diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Você pode repetir comigo? Façam tudo o que ele lhes mandar. Você percebeu aqui que Deus usou Maria para dar um empurrãozinho para Jesus iniciar o ministério de milagres dele? Você entendeu? Você já tinha olhado para Maria assim? Ou você só olhou para o malcriado Jesus? Porque o texto, quando a gente vai ler, a gente fica chocado, né? Que tenho eu contigo, mulher? Não dá um choque? Mas não fique chocado não, porque ele não foi agressivo nas suas palavras não, viu? Não fique não. Ali estava iniciando sim o ministério dele. Ele já estava entendendo que precisava separar essas questões, para que ela não sofresse tanto. Mas eu quero voltar com você aqui, porque a Bíblia diz que Maria e Jesus estavam numa festa com os discípulos, uma festa de casamento. E as festas de casamento duravam até 7 dias. E eles estavam num desses dias, e em determinado momento o vinho acaba. E isso era algo de grande desonra para o noivo, acabar o vinho da festa de casamento. Aí Maria vai, presta atenção, vê os detalhes. Jesus, ele não tinha feito nenhum milagre. Olha o nível de intimidade que Maria tinha com o seu Senhor. Não havia começado a fazer milagres. O vinho acaba, eu entendo Jesus. Ele era um convidado da festa. Já pensou você numa festa, acaba a bebida, aí faz, roda a festa, acabou a bebida. Tu ia me responder o quê? E eu ia dizer outra coisa. O que é que eu tenho a ver com isso? Não é não? Aí está Jesus na festa, curtindo, né? Com os discípulos, aquela coisa toda. Aí chega Maria, ficou sabendo que o vinho acabou, encostou junto dele e disse: olha, filho, acabou o vinho da festa. Aí Jesus faz o quê? Jesus surpreende. Jesus nos choca até. Porque Jesus olha para ela e diz assim: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus sabia do que ela estava falando. Deu glória a Deus. Jesus sabia do que ela estava falando. Jesus até estava assim dizendo: chegou a hora ainda não, peraí. E Maria, o mais surpreendente é a resposta de Maria. Porque Maria não ficou de mimimi. Agora deixa eu trazer a sua memória. Imagina você, sua mãe te pede algo, aí você responde para ela: menino, vai ali na venda. Aí tu faz: vai tu. Vou o que tiver na mão dela. Tem menina aqui que ficava sem cabelo, a orelha ficou diabando de tanto que levou pro chão. Imagina você respondendo isso para sua mãe.
E o que foi que Maria fez? Maria não levantou a mão para dar umas tapas em Jesus, não. Maria não ficou de mimimi. Tá falando assim comigo, menino? Tu tá doido? Ó, quebrar a tua cara. Imagina Maria fazendo isso. Que nada. Maria sabia quem era ela. Maria sabia o propósito que havia sobre a vida dela. Maria sabia a responsabilidade dela. Maria virou para os serviçais e disse assim: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Porque Maria sabia quem era ela. Maria sabia o propósito que havia sobre a sua vida. E ela ia simplesmente obedecer. Sabe o que é interessante? É que Maria viu o problema e sabia exatamente onde buscar a solução. Muitas vezes você está enxergando só o problema, mas não vai buscar a solução no lugar certo, na pessoa certa. Procura no dinheiro, procura nas coisas, procura nas pessoas. A solução que só está em Jesus. Só quem poderia transformar água em vinho era Jesus. Tem coisas que não aconteceram na sua vida porque você está buscando a solução em outras coisas, quando na verdade o milagre que você precisa só Ele pode fazer. A palavra, como foi que Maria começou? Maria, quando recebeu o chamado, ela disse assim: aconteça comigo conforme a tua palavra. Mas o conforme a tua palavra se transformou em faça tudo que eles lhe mandar. Ei, o Senhor mandou eu dizer assim a você: faça tudo que Ele mandar você fazer. Graças a Deus que 10 mulheres receberam. Eu fico feliz. E eu não vou repetir não, porque você tem que estar ligado aí naquilo que Deus está falando com você. A obediência a Deus é a chave para viver tudo aquilo que Ele mesmo planejou para cada uma de nós. E olha, eu vou dizer algo tão forte aqui para você agora. É bem verdade que Deus não precisava de Maria para trazer Jesus à terra. Sabe por quê? Porque Ele fez Adão de quê? Oi? Do pó da terra. Mas sabe o que aconteceu? Ele contou com Maria. Ele queria fazer algo diferente na vida das mulheres. Ele queria empoderar mulheres. Ele queria que eu e você pudesse hoje declarar que nós servimos a Jesus em liberdade. Maria, ela não foi só uma incubadora. Ela não foi só chamada apenas para dar luz ao Filho de Deus. Deus levou aquela mulher além. Preste atenção agora, porque talvez você só olhe para Maria mulher, mas preste atenção, Maria, ela foi a primeira a crer. Maria, ela foi a primeira a seguir. Maria, ela foi a primeira discípula, a primeira a carregá-lo no colo, a primeira a consolar o seu choro quando criança, e também ela foi a primeira a chorar por ele naquela cruz. Quantas Marias nós estamos revelando aqui nessa noite? Dê um glória a Deus aí. Quantas Marias podem declarar: seja feita em mim conforme a tua palavra? Quantas Marias podem olhar para a sua vida e olhar para a vida da sua irmã e dizer: faça tudo que ele disser? Nós vamos encontrar Maria pela última vez em Atos capítulo 1. Após a ressurreição. Você não precisa abrir não. Se quiser, abra. É o versículo 14 que eu vou ler para você. Após a ressurreição, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos antes de subir ao céu, instruindo os discípulos a guardar o Espírito Santo prometido. E ele os assegurou que voltaria e encarregou-os de proclamar o Evangelho até os confins da terra. E quem fazia parte desse grupo de discípulos comissionados? A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Maria poderia ter terminado seus dias em profunda tristeza, porque Maria aqui já estava viúva. E você sabe que ser viúva no tempo de Jesus era a maior desgraça que uma mulher poderia ter. E ainda pior, porque ela estava viúva e teve o seu único filho, o seu filho assassinado. Não o seu único filho. Ela teve um dos seus filhos assassinado.
Então, o que se falava dessa mulher? Ela tinha tudo para parar. Ela tinha tudo para estagnar. Ela tinha todos os motivos para dizer, para mim já deu. Já cumpri, ele já morreu, ele já ressuscitou. Mas qual foi a escolha de Maria? Maria escolheu servir. Maria escolheu continuar nos inspirando. Maria, ela nos inspira ao saber que ela seguiu a sua missão de vida. Maria sabia quem ela era. Era filha escolhida de Deus, libertada para servir e causar impacto no mundo através do Evangelho. Ei, Deus libertou Maria de uma vida comum e libertou-a para cumprir um propósito extraordinário. De uma vida comum a um propósito extraordinário. Qual é a sua história? Qual é a sua história? De onde você veio? Talvez assim como Maria, de Nazaré. Um lugar tão insignificante que as pessoas nem queriam falar daquele lugar. Uma jovem tão simples, não era de família rica, porque quando a gente olha para a grandeza de Deus, era mais fácil ele escolher alguém, né? Mas não, porque Deus, Ele gosta de transformar os comuns em extraordinários. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Porque você é uma mulher comum para um propósito extraordinário. Não importa o que dizem ao seu respeito. O que importa é o que já foi determinado no céu. E no céu o seu propósito já foi determinado. Você é uma mulher comum para um propósito extraordinário.